Imagina um vírus que mata, sei lá, até 70% das pessoas que infecta. E para ele não existe vacina, nem tratamento específico. E o mais estranho é que, apesar de ele causar surtos há mais de 25 anos na Ásia, a maioria de nós aqui nunca nem ouviu falar. Não, não é Covid, também não é Ebola, é o vírus Nipah. Ele aparece de tempos em tempos no Sudeste Asiático, deixa um rastro de mortes, assim, assustador, com taxas de mortalidade entre 40% e 75%, e depois some. Exatamente, e é por isso que a gente está aqui, né? O que a gente quer entender a fundo hoje são basicamente duas coisas. Primeiro, por que um vírus tão letal, porque ele nunca se espalhou pelo mundo. E segundo, a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, a gente aqui no Brasil precisa se preocupar com isso? Existe um risco real para nós? Ok, vamos do começo então. Que bicho é esse, o vírus Nipah? De onde ele veio? Então, ele é classificado como um paramixovírus. Ele foi identificado pela primeira vez em 1999, lá na Malásia. Foi num surto que começou entre criadores de porcos. E o nome, Nipah, vem da aldeia onde morava o primeiro paciente que teve a doença identificada, um lugar chamado Sungai Nipah. Peraí, você disse que ele é um paramixovírus. Isso. Isso me soa familiar. E deveria. É a mesmíssima família do vírus do sarampo, da cachumba. Sério, mas o que isso significa na prática? Que ele age de um jeito parecido no corpo? Essa é uma ótima pergunta. Significa que eles compartilham assim, uma estrutura viral parecida. Tem um chassi genético em comum, sabe? Mas o fascinante é como a evolução levou esses, digamos, primos para caminhos tão diferentes. O sarampo, por exemplo, virou um mestre na transmissão pelo ar, super contagioso. Já o Nipah, felizmente para nós, não herdou essa habilidade. Ele é muito mais letal, só que muito menos eficiente para se espalhar. Entendi. E ele é um vírus zoonótico, certo? Passa de animais para pessoas. Qual é o animal que carrega ele na natureza? O hospedeiro natural, ou o que a gente chama de reservatório, são morcegos frugívoros, de um gênero bem específico, o Pteropus, que são conhecidos como raposas voadoras. E aqui está um detalhe crucial. Os morcegos carregam o vírus, convivem com ele, mas eles não ficam doentes. Eles são o reservatório silencioso perfeito. O vírus vive ali sem causar problema, até que aparece uma oportunidade de saltar para outra espécie. Ok, o vírus está no morcego, mas como é que ele faz esse salto para as pessoas? É por mordida, que nem a raiva? Não, é mais sutil. Existem basicamente 3 rotas principais. A primeira, e muito comum num país específico, é através de alimentos contaminados. O grande exemplo é Bangladesh. Lá existe uma bebida tradicional, a seiva crua de tamareira, que é coletada em potes, sabe, que ficam nas árvores durante a noite. Acontece que os morcegos pteropos também adoram essa seiva. Eles vão até os potes para beber e acabam contaminando o líquido com saliva, urina. Aí as pessoas bebem a seiva de manhã sem ferver e se infectam. Nossa, que coisa específica. Uma tradição cultural que acaba virando uma porta de entrada para o vírus. E as outras formas? A segunda é por um animal intermediário, que age como um amplificador do vírus. Foi exatamente o que aconteceu no primeiro surto lá na Malásia. O vírus passou dos morcegos, que comiam frutas nos pomares, para os porcos, provavelmente através de fruta meio comida que caiu nos chiqueiros. Nos porcos, o vírus se replicou de forma massiva, e aí os criadores, que tinham contato direto com os porcos doentes, se infectaram. A situação ficou tão grave que mais de 1 milhão de porcos tiveram que ser abatidos para quebrar essa cadeia. 1 milhão, uau! E a terceira forma? É a que mais preocupa as autoridades de saúde, a transmissão de pessoa para pessoa. Ela acontece por contato próximo e direto, com as secreções de alguém infectado. Saliva, gotículas respiratórias, urina. É por isso que muitos surtos têm focos dentro de hospitais, sabe? Entre profissionais de saúde ou em casa, entre familiares que cuidam de um doente. Certo, mas se tem transmissão de pessoa para pessoa, por que isso não vira um incêndio fora de controle que nem a gente viu com a Covid-19?
Onde que está a diferença? A diferença é a palavra-chave, contato próximo e direto. O Nipah não fica suspenso no ar por horas esperando alguém passar, entende? Você precisa de uma exposição significativa aos fluidos de uma pessoa que está muito doente. Ele não se espalha com a mesma facilidade que um vírus respiratório como o da gripe. É por isso que os surtos tendem a ser contidos, afetam um círculo mais restrito de pessoas. Ele meio que se queima antes de poder ir muito longe. Ok, então a gente já sabe como ele se espalha. Agora, a parte que preocupa. O que ele faz quando entra no corpo? Como é a doença? Aqui a coisa fica séria. O período de incubação, que é o tempo entre pegar o vírus e mostrar os sintomas, costuma ser de 4 a 14 dias. Mas isso é um problema enorme para o controle. Já foram registrados casos com incubação de até 45 dias. 45 dias, isso é tempo suficiente para uma pessoa dar a volta ao mundo, talvez mais de uma vez, sem ter a menor ideia de que está doente. É assustador. Exatamente. E quando os sintomas começam, eles são traiçoeiros. Parece uma gripe bem forte. Febre alta, uma dor de cabeça lancinante, dores no corpo, dor de garganta. Nesse estágio inicial, é quase impossível diferenciar de, dezenas de outras doenças sem um teste específico. O problema é a velocidade da progressão. Em 24 a 48 horas, o quadro pode mudar drasticamente. Começam a surgir sintomas neurológicos, tontura, confusão mental, desorientação, sonolência. Então o alvo principal dele é o cérebro? Sim. Nos casos mais graves, a doença evolui para uma encefalite aguda, que é uma inflamação severa do cérebro. O paciente pode entrar em coma em questão de dias. E, além disso, uma parte dos infectados também desenvolve um quadro respiratório grave, com pneumonia, dificuldade para respirar. É um ataque em duas frentes, neurológica e respiratória. E diante de um quadro tão devastador, o que os médicos podem fazer? Tem algum remédio, um antiviral que funcione? Infelizmente, não. Não existe um tratamento antiviral específico aprovado para o Nipah. O que se faz é o que a gente chama de cuidado intensivo de suporte. É uma batalha para manter o paciente vivo, sabe? Dando tempo para o próprio sistema imunológico dele tentar combater o vírus. Isso significa controlar a febre, manter a hidratação, usar a ventilação mecânica se os pulmões falharem. É basicamente uma aposta na capacidade de resistência do corpo. Uma aposta com chances bem ruins, pelo visto, com essa mortalidade de 40% a 75%. E para quem sobrevive, a pessoa se recupera totalmente? Esse é um ponto crucial. A gente foca muito na taxa de mortalidade, mas para quem sobrevive, a vida pode ser redefinida pela doença. Muitos enfrentam sequelas neurológicas permanentes, coisas como convulsões recorrentes, alterações drásticas de personalidade, fadiga crônica. Vencer a infecção aguda por Nipah, para muitos, é só o começo de uma outra longa batalha. Para a gente entender o tamanho real do problema, acho que vale a pena olhar para o histórico. Onde e como esses surtos aconteceram ao longo do tempo. Vamos voltar para 1998 na Malásia. Tudo começou com trabalhadores de fazendas de porcos que começaram a apresentar febre e uma doença neurológica estranha. A primeira suspeita das autoridades foi de encefalite japonesa. O que é encefalite japonesa, só para a gente ter uma ideia? É outra doença viral bem comum naquela região da Ásia, que também causa inflamação no cérebro. Só que ela é transmitida por mosquitos. Por isso a confusão inicial fazia sentido. Os sintomas eram parecidos. Só que o padrão de contágio não batia. E só em 1999, os cientistas isolaram o vírus e perceberam: espera, isso aqui é algo completamente novo. O saldo final na Malásia e em Singapura, que importou porcos infectados, foi de 276 casos e 106 mortes. E por que não teve mais surtos desse tipo na Malásia ou em Singapura depois disso? Eles conseguiram erradicar o vírus? Não, eles não erradicaram o vírus da natureza, porque os morcegos continuam lá. O que eles fizeram foi quebrar o elo mais eficiente da corrente de transmissão. Ao identificar os porcos como tal hospedeiro amplificador, eles tomaram a decisão drástica de sacrificar a população suína. Sem o porco para multiplicar o vírus e facilitar o contato com humanos, o ciclo foi interrompido.
de forma bem eficaz. A história mudou de figura, então, quando o vírus chegou em Bangladesh em 2001, certo? Lá o padrão foi outro. Completamente outro. Em Bangladesh e depois na Índia, os porcos não faziam parte da equação. A transmissão passou a ser predominantemente direta, dos morcegos para os humanos, pela seiva de palmeira ou de pessoa para pessoa, em círculos familiares e hospitalares. E por ser uma transmissão mais, digamos, primitiva, os surtos são menores, mas são anuais, quase como uma estação do Nipah. Bangladesh já registrou mais de 300 casos desde 2001, com a mortalidade consistentemente acima dos 70%. E a Índia também tem um histórico bem complicado com o Nipah, né? Sim, principalmente nos estados de Bengala Ocidental e Kerala. O surto de 2001 em Siliguri, na Índia, foi um alerta gigantesco, porque 75% dos casos aconteceram dentro de hospitais. Mostrou quão vulneráveis os profissionais de saúde são. Mais recentemente, em 2018, teve um surto em Kerala que, apesar de trágico, com 19 casos e 17 mortes, se tornou um exemplo de resposta rápida. Você mencionou que a resposta em Kerala em 2018 foi exemplar. O que eles fizeram de tão diferente que funcionou para conter o surto tão rápido? Eu lembro de acompanhar as notícias de Kerala na época. Os primeiros relatos eram aterrorizantes, parecia o começo de um filme de desastre. Mas o que a gente viu em seguida foi uma aula de saúde pública. Eles usaram o rastreamento de contatos de uma forma quase militar, mapeando cada pessoa que teve contato com os doentes. E o mais importante, eles conseguiram a confiança da comunidade. As pessoas foram orientadas de forma clara, o que fez com que reportassem os sintomas imediatamente, em vez de se esconderem com medo, sabe? Foi uma lição de como a confiança na ciência e nas autoridades pode conter um vírus mortal. Ok, a imagem que se forma é de um vírus terrível. Letal, rápido, sem tratamento, com surtos recorrentes. A pergunta que não quer calar é: por que isso não virou uma crise global? Com um mundo tão conectado, por que o Nipah não está em todos os noticiários? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta é uma combinação de fatores. O primeiro é um paradoxo brutal. O Nipah é, de certa forma, letal demais para se tornar uma pandemia. Como assim letal demais? Então, um vírus bem-sucedido do ponto de vista evolutivo, como o da gripe ou mesmo o coronavírus, ele não mata o seu hospedeiro rápido demais. Ele precisa que a pessoa infectada continue circulando, espirrando, tossindo, para passá-lo adiante. O Nipah é tão agressivo que ele incapacita e mata a vítima muito rápido. Ele não dá tempo para uma pessoa infectar dezenas de outras. Em sua brutalidade, ele acaba se autolimitando. Ele é um assassino, não um conquistador. Faz sentido. É tão violento que queima o próprio combustível. E quais são os outros motivos? O segundo, como a gente já falou, é a transmissão ineficiente. Não é aéreo, precisa de contato próximo. O terceiro é geográfico. O vírus está, de certa forma, preso pelo seu hospedeiro. Os morcegos pteropus vivem no sul e sudeste da Ásia e em partes da Austrália. Eles não existem nas Américas, na Europa ou na África. Sem o reservatório natural para manter o vírus circulando, ele não consegue se estabelecer permanentemente em outros continentes. E também tem os fatores culturais que você mencionou, como o consumo da seiva da palmeira, que é muito específico daquela região. Exato. E por último, e talvez o mais importante hoje em dia, a detecção e a resposta ficaram muito mais rápidas. O mundo aprendeu a duras penas com a Covid-19. O Nipah não é mais um mistério. Existe vigilância, existem testes, existem protocolos. A gente teve um exemplo recente disso funcionando na prática, né? Aquele caso de janeiro de 2026 em Bengala Ocidental. Perfeito. 2 casos foram confirmados num hospital. A resposta foi instantânea. Em questão de horas, 196 contatos diretos e indiretos foram identificados, isolados e testados. O resultado? Todos negativos. O surto foi esmagado no nascedouro. Isso mostra que o sistema, quando é acionado corretamente, funciona. A própria Organização Mundial da Saúde classifica o risco global do Nipah como baixo. O padrão é claro: surto localizado, resposta rápida, contenção eficaz. Tudo bem, entendi porque não virou uma pandemia. Mas a gente vive num mundo de voos intercontinentais.
E se um caso importado de alguém naquele período de incubação de 45 dias chega aqui no Brasil, qual é o risco real para nós? A resposta direta é que o risco é extremamente baixo, quase inexistente. E isso não é baseado em sorte, é baseado em biologia e geografia. O motivo fundamental é aquele que a gente já mencionou. O reservatório natural, o morcego pterupus, não vive nas Américas. O pilar que sustenta o vírus na natureza simplesmente não existe aqui. Sem ele, o vírus não tem como criar um ciclo sustentável. Mas e esse viajante hipotético? Ele não poderia iniciar um pequeno surto? Mesmo nesse cenário, que já seria um evento raríssimo, a chance de começar uma transmissão sustentada na comunidade é ínfima. Lembre-se, a transmissão entre pessoas é ineficiente. Seria preciso uma sequência de eventos de altíssimo azar, com essa pessoa tendo contato muito íntimo com várias outras enquanto estava no auge da doença, para que o vírus passasse adiante. A probabilidade disso se apagar sozinho, depois de talvez 1 ou 2 casos secundários, é altíssima. E tem mais um fator. O Brasil tem sistemas de vigilância epidemiológica e instituições de pesquisa de ponta, como a Fiocruz, o Instituto Evandro Chagas, que estão preparados para detectar e responder a vírus exóticos e emergentes. A experiência com Zika, chikungunya, febre amarela e, claro, a Covid-19 fortaleceu essa musculatura. O mundo hoje, e o Brasil incluído, está muito mais atento a essas ameaças do que estava há uma década. Ok, então, resumindo a ópera, o que a gente precisa levar dessa nossa análise? Acho que são 4 pontos principais. Primeiro, o Nipah é sim um vírus assustadoramente mortal, responsável por tragédias recorrentes em partes da Ásia. Segundo, ele não tem potencial pandêmico real, porque ele é letal demais, sua transmissão é ineficiente e seu reservatório animal tem um endereço fixo. Terceiro, as estratégias de contenção lá na Ásia estão cada vez mais eficientes. E quarto, que é o mais importante para quem nos ouve, o risco para o Brasil é mínimo, por razões biológicas e geográficas muito concretas. Então, no fim das contas, conhecer o Nipah é importante não porque ele vai bater a nossa porta amanhã, mas pelo que ele nos ensina. Exatamente. Ele é um lembrete poderoso de que nem toda ameaça viral precisa ter potencial para parar o planeta para ser levado a sério. Para as comunidades em Bangladesh ou em Kerala, o Nipah é uma ameaça muito real e presente. Ele nos mostra a importância da vigilância constante e do fortalecimento dos sistemas de saúde locais em todos os cantos do mundo. O Nipah é uma tragédia regional, uma ameaça séria e gerenciável, mas não uma crise global à espreita. Isso deixa uma pergunta no ar, né? A gente aprendeu com a pandemia a ter medo do próximo grande vírus que vai varrer o globo. Mas o caso do Nipah nos força a pensar. Como que a gente equilibra a atenção mundial e os recursos entre os vírus com claro potencial pandêmico e aqueles que, como o Nipah, causam estragos imensos de forma mais silenciosa e localizada?